Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Esther. Vamos lá? Vamos começar? Esther, capítulo 3. Ontem, quando a gente terminou de ler o livro de Esther, a gente viu que teve uma trama contra a vida do rei. Nessa trama contra a vida do rei, Mardoqueu ficou sabendo, contou para Esther. Esther foi lá, contou para o rei. E aí, o nome de Mardoqueu foi escrito no livro do rei, para poder saber quem livrou o rei da morte. Então, hoje a gente vai falar de um plano para exterminar os judeus. Hoje nós vamos conhecer um homem chamado Amã. E a partir de agora, Amã, ele vai ser o maior perseguidor do povo de Israel, do povo judeu. Então, vamos lá. O plano de Amã para exterminar judeus. Esther, capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Ramadeta, descendente de Agag, promovendo e dando posição mais elevada do que de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se, prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece a ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que ele era judeu. Então, contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisã, lançaram a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia do mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Hadar. Então Amã disse a Xerxes: existe um certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos que não obedecem à lei do rei. Não convém tolerá-los, se for do agrado do rei, e que se decrete a destruição deles. Eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que execute esse trabalho. Em vista disso, o rei retirou seu anel do selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Ramadeta, descendente de Agag. E lhe disse: fique com a prata e faça com esse povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem as cartas na língua na escrita de cada povo aos sátrapas, ao rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, no único dia, o 13º dia do 12º mês, do mês de Hadar, e saquear seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicado como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber na cidade de Suzã, e ele estava a maior confusão.
Hoje eu quero falar com vocês sobre idolatria. O que é idolatria, Poliana? Como que funciona a idolatria? Você já falou tanto sobre idolatria, mas todas as vezes que a gente conversa sobre idolatria, a gente precisa aprender mais. Porque o que acontece? Deus é Deus. Deus, ele criou a terra, o céu, a água e o mar. E olha o que eu disse para vocês, Deus criou a terra, mas Deus também criou o céu. E quando Deus criou o céu, ele criou os anjos, né? E o que ele fez foi um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer, ele era um anjo que ele era feito de pedras preciosas. As pedras preciosas saíam do próprio corpo de Lúcifer. Ali ele resplandecia mais que os outros. Ali ele era o regente da guarda real, o regente da adoração, o regente daquilo que se fazia sobre a guarda do coração dos anjos. O coração, assim, modo de dizer, entende? Em relação a Deus. Era assim, era como se acima de Lúcifer só havia Deus. Abaixo de Lúcifer havia todo mundo. Só que Lúcifer ficou olhando para aquela situação e ele ficou pensando, por que eu também não posso ser adorado? Por que eu tenho que conduzir o povo a uma adoração? Os anjos, desculpa. Não, eu não quero conduzir ninguém à adoração, eu quero ser adorado. Se a adoração pertence a mim, eu quero ser adorado. A questão é que Lúcifer não foi feito para adoração. Lúcifer foi feito para uma condução à adoração. Lúcifer, ele era da milícia que guardava, né, os portões celestiais. Ele tinha todo o poder debaixo de Deus. Então ele bola um plano, ele ama bolar planos. E o plano era que ele não fosse um condutor da adoração a Deus. Era que os anjos o adorassem. Porque que coisa mais gostosa do que você chegar e as pessoas te adorarem, te idolatrarem, fazerem o que você quer, cederem às suas vontades, não tem. Então Lúcifer também queria esse afago, sabe? E ali ele consegue convencer a terça parte dos anjos a cair em idolatria com ele. Idolatria vem da palavra imaginar. Então Lúcifer convence uma parte dos anjos a imaginar uma adoração falsa. E ali, depois daquele plano, Deus expulsa Lúcifer do paraíso. Não só Lúcifer, como todos aqueles anjos. Então o nome dele deixa de ser Lúcifer e se chama Satanás. Satanás é um anjo caído, só que existem outros anjos caídos, porque a terça parte dos anjos caíram do céu junto com Satanás. Vocês lembram as pedras preciosas? As pedras preciosas ficaram no céu. Vocês lembram o livro de Apocalipse dizendo que ganharemos a coroa da vida e que nessa coroa da vida serão colocadas pedras preciosas? Vocês acham que essas pedras preciosas são de onde? São o quê? São as pedras preciosas tiradas do corpo de Lúcifer. Então ganharemos como um prêmio por termos vencido a idolatria. Aqueles que ganharem, aqueles que resistirem, aqueles que forem firmes e fiéis até o fim. Ou você ganha parte do corpo, porque a raiva dele é que muitas raivas, né? Ele tem muitas, mas muito ódio. Mas parte do corpo dele fará parte do nosso corpo. Então, além de tudo, Deus retirará, além da gente não ser como anjos, mas ser como o próprio Deus, porque nós somos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Já conversamos que no nosso DNA tem parte do próprio Deus. Os anjos não têm. Os anjos são seres que foram criados para adoração. Nós também somos criados para adoração. Todo ser vivente é um adorador. Simples assim. E aí, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque a gente precisa saber onde está a raiz do problema. Lúcifer, então, tem consigo 3
algumas idolatrias, mas eu vou resumir em idolatrias, gêneros, tá? Eu vou trazer para vocês, para ficar didático, 3 gêneros de idolatria. Existe a primeira idolatria, que ela diz a respeito de idolatria a falsos deuses. A segunda idolatria diz respeito à idolatria à ganância. E a terceira idolatria diz a respeito à idolatria, não, a ganância que fala das coisas deste mundo. E o terceiro tipo de idolatria é a idolatria às próprias pessoas. E eu vou conversar rapidinho com vocês do que se trata cada uma dessas idolatrias. A idolatria contra falsos deuses. Quem são falsos deuses? São os anjos caídos. Simples assim. Então, existem anjos caídos e deuses. E é a coisa mais fácil do mundo, uma pessoa recair em idolatria. Tudo que, Poliana, como é uma pessoa quando ela está sobre uma idolatria em questão a falsos deuses? Me explica. Ela adora qualquer coisa. Ela ou adora ou venera. A palavra veneração vem da raiz de adoração. A adoração só pode ser exercida para 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qualquer tipo de adoração ou veneração que não seja exclusivamente a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma idolatria. Simples. Qualquer coisa que você coloque como divindade no lugar do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo é uma idolatria. Me dá referência bíblica? Não vou dar. Agora não dá tempo. E assim, pesquisem, tá? Isso daí vocês precisam pesquisar. No Novo Testamento é cheio disso. Paulo fala disso exaustivamente. Nós já lemos 99% do Novo Testamento. Vários devocionais que tem todas as referências, são muitas referências. Qualquer adoração, qualquer coisa que você coloque como seu intercessor entre você e Deus é idolatria. Simples assim. Nada e nem ninguém, e nem nenhuma circunstância, nada pode fazer intercessão direta entre você e o teu próprio Deus. Damascena. Vamos lá. Por quê? Porque o véu foi rasgado. O véu era exatamente aquilo que fazia separação entre Deus e os homens. Então, quando você quando você vai a qualquer coisa, situação, pessoa que morreu, que não, qualquer coisa que não seja Deus, Jesus e o Espírito Santo, você é um idólatra. Acabou, tá? Então essa é só um tipo de idolatria. Porque tem pessoas que acreditam que a vaca intercede. Desculpa, é verdade. E eu vou dar um exemplo que é um pouco fora do nosso contexto, porque eu não quero criar celeuma. Vocês sabem que eu tenho quase 1 ano e meio fazendo... 1 ano e meio, né? Vai fazer 1 ano e meio. Em dezembro deste ano, 31 de dezembro, faz 1 ano e meio que eu tô aqui com vocês. Eu nunca falei de religião. E eu não tô aqui para fazer isso. Eu tô aqui para falar da palavra, tá? Mas na religião hindu, que é uma religião que não é muito usual aqui, então falarei dela, tá? As pessoas acreditam que a vaca é uma divindade. Todo mundo sabe. Então, eles utilizam a vaca como separação entre Deus e os homens. É recheado disso na palavra, tá? No Antigo Testamento, quando eles estavam no deserto, eles estavam cansados de esperar Moisés falar diretamente com Deus. Então, eles fizeram uma estátua. De quê? De um bezerro. Porque o bezerro era usado para adoração, para queima de propiciação de sacrifícios. Então, eles fizeram ali uma estátua que eles pudessem ver e adorar.
Satanás, ele tem a missão de fazer com que a gente adore o que a gente vê por conta da idolatria, da imaginação, porque a raiz da imaginação. Então a gente, infelizmente, a gente recai na sedução deste mundo. Então tudo, gente, tudo que você pode pensar, ai, tal coisa intercede. Não, tal coisa não intercede. Isso é idolatria. É idolatria. Simples assim. Só que essa idolatria ela é tão difícil de enxergar porque ela fala sobre uma divindade, tá? E o Brasil, ele é um país muito idólatra. Ah, por quê? Porque nada, gente, nada. E eu tô gastando tempo porque a gente precisa entender que é nada. A idolatria, ela vai fazer você ir pro inferno achando que você tá adorando Deus. Sendo que a palavra é o nosso testamento, aqui tá claro. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Existem 3 em 1. O Messias, que foi o próprio Deus vindo, o Espírito de Deus e o próprio Deus. Se você falar para mim que até a água intercede por você, pegue o caminho de volta. Ai, que eu sinto... Você não sente nada. Por quê? Porque os anjos caídos, eles têm poder sobre a terra. Poder, criatura de Deus. Poder. Ai, todos somos filhos de Deus? Não. Como assim, Damascena? Não somos todos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, então? Olha, no livro de Romanos, que a gente fez o devocional, isso é muito claro. Isso é limpo, transparente. Está escrito. Não são todos que são filhos de Deus. Meu Deus, misericórdia. Quem é filho de Deus, então? Aquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, o Messias, ele é a verdade, o caminho. Simples assim. E a justiça. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E eu estou recitando para vocês textos da própria palavra. Eu quero trazer uma consciência real sobre a sua adoração. Talvez você passou a vida inteira adorando a falsos deuses. Acreditando em crendices. Ah, tem uma coisa que o Brasil faz, meu Deus, sangue do cordeiro, que é acreditar, isso é adoração a falsos deuses, simpatias, isso é adoração a falsos deuses, crendices. Então vamos lá, se eu pegar uma linha vermelha, eu tô tentando lembrar, se vocês lembrarem, eu vou dar deixa, e se vocês lembrarem, escreve aqui para eu poder ler, tá? Que são muitas coisas. Então, vamos lá. Isso é adoração a falsos deuses também, só para vocês entenderem. Se eu pegar uma linha vermelha, amarrar essa linha vermelha, jogar um leite materno, colocar na testa da criança, ela para de soluçar. Isso é adoração a falsos deuses. Vocês entendem como o país ele é cheio de crendices? Deixa eu ver, outras crendices. Vocês têm crendices? Vocês lembram de algumas? Essas crendices é como se você contasse para todo mundo que o universo e as forças ocultas elas tivessem algum poder de modificar a estrutura terrena. Entende? E quando a gente acredita que qualquer coisa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo modifica a estrutura terrena, isso é uma crendice. E essas crendices são também adorações a falsos deuses. Inclusive, essa informação de agora eu nunca passei aqui no Instagram. Deixa eu tentar lembrar, tentem lembrar aí de algumas crendices. Vai tentando lembrar. Banho de sal grosso. Isso, Érica. Banho de sal grosso. Como é que é o banho de sal grosso? Pronto, vem da mesma raiz de banho de arruda, banho de sal grosso, e crendice é feitiçaria. E lá no livro de Apocalipse, lemos que os feiticeiros não herdarão reinos dos céus. Isso é feitiçaria pura. Pegar a linha, colocar banho de sal grosso. Por
Por que o banho de sal grosso? Porque o banho de sal grosso, eu pego o sal e eu digo que aquele sal, aquele objeto, ele tem um poder de Deus de tirar mal olhado da minha vida. Então, assim, ele sai e leva as energias. Isso pode acontecer? Não estou dizendo que não, porque entre o céu e o inferno existem coisas que a gente não duvida, tá? Mas vem cá, não funciona. Funcionando ou não, eu quero dizer para você que isso é uma adoração a um falso Deus. Existe um anjo caído responsável pelas crendices e ela faz parte de idolatrias. Agora, pega o caminho de volta, confessa os seus pecados e deixa. Vamos a outras crendices, porque eu realmente quero gastar tempo nisso para a gente entender. Porque o Espírito de Deus tem me conduzido a essas situações. Vamos lá, me dá mais banho de sal grosso, banho de arruda, tirar mal olhado. Aquele olho grego, o olho grego, meu Deus, santo é o nome do Senhor, misericórdia, está repreendido. O olho grego, o terceiro olho, é aquela que o povo adora, o terceiro olho. Quem é o terceiro olho? O olho do demônio. É o olho do próprio demônio. O terceiro olho, que vocês adoram colocar aqui para espantar mal olhado, colocam na pulseirinha, coloca no carro. O terceiro, isso mesmo, não deixar a sandália emborcada. Isso é uma crendice, isso é uma adoração a um falso Deus. Outras coisas. Vocês estão entendendo o que são crendices, né? Existe um demônio chamado crendice. São crenças que não deixam você se aproximar da verdadeira luz. Isso é muito sério. O Brasil é muito idólatra. Até o povo da própria igreja. Outra crendice muito séria, muito pesada. Signos. Cada signo. Pular 3 ondinhas no ano novo. Isso é uma crendice. Signos. Gente, o que eu vejo de vocês, às vezes eu dou uma espiada no Instagram de vocês, tá lá. Cristã. Cartas para ver a sorte. Isso aí, minha irmã, sangue do cordeiro. Cartas para ver a sorte. Pular 3 ondinhas. Vai me lembrando, que eu quero ler para deixar registrado aqui. Gente, signos. Cada demônio é responsável por um tempo de nascimento das pessoas. E eu fiz no destaque signos, um apanhado do nome de cada demônio com referência ao signo dele. Existe um exemplo, vou falar de um signo aí, sei lá, Gêmeos. Existe um demônio específico com nome e sobrenome. Ele atua sobre as pessoas que nascem naquela época, determinando algumas coisas. Então vamos falar de Leão, que Leão é o mais fácil de lembrar. Leão, vamos supor Leão. O signo de Leão, ele é uma pessoa vaidosa, cheia de si, autoconfiante, sei lá. Libra é uma pessoa indecisa. Então o demônio ele faz isso. Virgem, os virginianos são pessoas organizadas, metódicas. Tudo isso são características que o demônio colocou em cima de cada um de nós para o nascimento. Você não tem signo, você é do leão da tribo de Judá. O mundo, o Brasil, ele gira em torno de signo. É assim, oi querido, qual demônio que te controla? Oi, tudo bom? Qual que é o demônio que te controla? Oi, fulana, qual que é o demônio? Cicrano, qual que é o demônio que te controla? Ah, gente, o meu demônio é o demônio da vaidade. Ah, o meu demônio é o da dúvida. Então, tomem cuidado. Uma pessoa, ela pode ser do signo X, mas ela pode ser totalmente contraditória a este signo, ou ela não precisa ser aquilo, porque ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vocês prestem atenção o que vocês dizem que vocês são. Cada palavra é um governo. Para de fazer separação entre você e o teu Deus com essa porcaria de signo. Para. Agora. Chega. Tira da bio do Instagram agora.
Ai, sagitariana, virginiana, geminiana. Ai, gente, sou geminiana. Agora eu quero de manhã todo um jeito. Para, chega. Ai, gente, olha, este demônio é o meu de estimação. Você tem um Tamagotchi? Eu tenho. Se chama o demônio libriano. Meu Deus. Onde está o seu coração? Essa adoração a forças ocultas travou? Tá travado? Me respondam. Ixi, responde, tá travado? Travou, gente? Eu preciso de respostas para continuar ou não. Para mim não travou. Tati, então vou contigo. Vai escrevendo aí se travou ou não, tá? Está não. A Aline também diz que não. A Elisandra não. Ok, então vamos continuar. Então, forças ocultas, tá? Fora isso, temos adoração feita por mãos de homens. As pessoas fazem muito. O Brasil é especialista nisso, tá, galera? Presta atenção, acorda, chega, tá? Falamos então da primeira adoração, adoração a falsos deuses, através de crendices, signos, tudo que te faz separação entre Deus e o homem, tudo que faz você acreditar em veneração ou intercessão que não seja ao próprio Deus, ou quando você faz oferenda a qualquer um que não seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Poliana, o que fazer? Pega o caminho de volta, e o caminho de volta é Jesus Cristo de Nazaré. Ponto final e acabou. O segundo tipo de idolatria é idolatria quanto a coisas. O nome dessa idolatria se chama ganância. E essa idolatria, ela tem um demônio, um diabo caído, ou um anjo caído. E o nome dele é Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da ganância. É um Deus que ele age diretamente ao que você vê diante das coisas deste século. Então, um exemplo, o homem, ele tem a missão de ser o provedor, mas muitos homens idólatras, em vários outros aspectos eles recaem em Mamon. Ah, tá. Tem mais uma crendice. Dá o primeiro passo com o pé direito em determinados lugares. Crendices, tá? Faz parte da adoração a falsos deuses. O pior é acreditar na intercessão de qualquer coisa que não seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Venerar qualquer coisa que não seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O pior é você tocar em alguma coisa e falar que aquilo funciona. Isso é muito pesado. Isso destrói a tua intimidade com o teu Deus. Não adianta, você crê que Deus faz, mas está ali tocando em algo feito por mãos de homens. E acreditando que alguém que já morreu, alguma coisa que já morreu, possa interceder por você. Porque existe dois intercessores. Um que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, aleluia. E ele reina em glória e ele voltará, em nome dele Jesus. E o segundo é o Espírito Santo de Deus. Lá em João 16 está escrito. E Jesus diz que nada que não seja Jesus e Espírito Santo não intercede por você. Não intercede por você. A intercessão junto a Deus está escrito em João 16. Está escrito 16 e 17. Vou ler o que a Aline falou. No Brasil existem algumas crendices disfarçadas de patrimônio cultural, como lendas que envolvem seres que são uma junção de místicos com humanos também. É verdade. Você sabe o que é essa junção? Eu vou contar para vocês. Tem um livro, que ele até foi retirado, chamado de Enoque, né? Ele é quando anjos caídos, eles copulavam, se é que vocês me entendem, com humanos. Sim? Não é um misticismo e nem uma crendice. Foi algo real. Foi algo que foi extirpado quando aconteceu a questão da Arca de Noé.
aconteceu, galera? Porque existem anjos com formatos de homens. Esses anjos, e que caíram anjos também com formato de homens. Esses anjos, né, tá ali, fizeram e geraram frutos. Desses frutos tiveram seres místicos, que é dali. E eles são seres híbridos, o nome deles. Isso é bíblico também. E eles são metade homem, metade demônio. E também esse foi um dos motivos que Deus... Noé. Entendeu, galera? Então hoje não há o poder de um anjo fazer isso. Este foi um livro pesado, mas vamos lá. Então, é sério. É muito sério isso. Não há mais o poder, eles não têm corpo mais. Eles foram retirados deles o poder de ter um corpo. Por isso que os demônios precisam possuir corpos. Até então eles tinham corpos, até caídos. Todos os formatos tinham corpos. Eles pararam de ter porque acontecia isso. Eles são entregues às paixões. Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sabe quando eu digo todo ato sexual, todo, envolve um convidado espiritual? Porque eles estão sempre ali, ou anjos de Deus, ou anjos do demônio. Porque ato sexual não é nada mais, tá? Nada mais do que uma adoração. Ou você adora ao Deus através da união corporal, através do prazer mesmo, da união corporal de um casamento, ou você adora a Deus, ou você adora o demônio através do prazer carnal. Porque a partir do momento em que destruiu-se os filhos híbridos, eles não tinham mais o poder de sentir carnalmente. Então, eles passaram a possuir corpos humanos. Vocês entenderam onde começou? Fulano tá possuído, tá mesmo. Ciclano é cheio do Espírito Santo, cheio. Sério mesmo, é verdade. Por que o fulano é possuído pelo demônio tal? E o demônio tal não tem como se materializar, a não ser entrando espiritualmente no corpo de uma pessoa. Porque ele não tem mais esse poder. Porque quando tinha, eles estavam fazendo sexo com humanos e gerando filhos híbridos, tá? Está escrito. Mas foi extirpado. Eles, não adianta, não vai ter mais. Eles perderam o direito ao corpo dele por causa dessa meleca que eles fizeram. Eles vieram aqui para destruir o mundo. Eles estavam conseguindo. Um dos motivos da Arca de Noé foi isso. Poliana, pode ser uma crendice, mas está lá no livro de Enoque, que foi retirado. Mas enfim, estudem os manuscritos. Aí, essa é uma teoria que faz sentido. Voltando aqui os assuntos, vamos continuar. Depois dessa adoração a esses tipos de deuses, nós voltamos a Mamon, que é o deus da ganância, que é o deus do ver. Toda idolatria, escuta, toda idolatria faz você adorar o que você vê, tá? Todas as três. A segunda idolatria é a idolatria ao dinheiro, à ganância. É uma idolatria que ela atinge muito a homens. E ela está intimamente ligada à vaidade em relação a mulheres, tá? Então, assim, a idolatria à ganância, ela está muito ligada às coisas deste mundo. Todas as religiões, elas entregam ofertas no altar. A religião que adora ao Deus verdadeiro tem resistência a entregar ofertas no altar. Eu não vou abrir, não me respondam. Se eu perguntar aqui agora quem entrega dízimos e ofertas, a minoria das pessoas vão dizer que entrega. Sabe por quê? Porque Mamon faz você reter o seu dinheiro. Se você não entrega no altar do Senhor dízimo, uma oferta é capaz de te tirar de um lugar e te levar a um outro nível. Um outro nível, tá? Presta atenção. A oferta que sai do teu bolso. Como que é a oferta? A oferta é no altar do Senhor, na igreja, tá? Segunda coisa,
Segunda coisa, oferta em pessoas. A oferta em pessoas é necessária. Terceira coisa, oferta em pessoas se elas precisam ou não. Ai, meu coração está inclinado a ofertar na vida de fulano. Ah, mas fulano não precisa. Não interessa, inclinou, ofertou. O demônio nunca vai pedir para você ofertar na vida de ninguém. Ah, meu coração tá inclinado a dar essa oferta no altar. As pessoas acham que oferta em igreja é esmola. Esmola você dá para mendigo de rua, tá? Se você só tem R$2 e isso é o que você tem, é o teu tudo, é o que você vai entregar na casa do Senhor. Agora, se você pode mais e você entrega R$2 na casa do Senhor, aquilo não é recebido como adoração, aquilo é recebido como idolatria. Vocês entenderam? É recebido como idolatria. Então, prestem muito atenção onde está o teu coração. Todas as religiões entregam. Tem religião que entrega 50% do que ganha. Só que eles não falam, né? Que adoram falsos deuses, tá? Tem outra religião que eles entregam 30% do que ganham. Tudo. Tem outra religião que eles entregam 20% do que ganha. Tem uma religião que, além de entregar 50% do que ganha, eles entregam 1 mês de salário. Primeiro mês do ano é entregue todo no altar como oferta queimada a demônios. Agora, o povo de Deus entrega 50 centavos e acha que é muito. Acorda, tá? A adoração através da oferta, a oferta generosa e do dízimo, ela abre portas sobrenaturais na nossa vida. Vai, entregue só, tá? E ninguém entrega, você não está dando esmola na casa do Senhor, você está dando uma oferta. Você está fazendo uma adoração, decência, ordem e temor. Foi adorar a Deus através de dízimos e ofertas. Coloque um propósito no seu coração. Não é para você comprar a Deus, é para você lembrar a Deus, porque aquilo será queimado no altar. Quando você entrega o teu dízimo, quando você coloca a sua oferta no altar, ela é queimada. Ela é queimada e sobe para o céu como aroma suave às narinas de Deus. E isso está na palavra. Tá? Não existe alguém dizer que adora a Deus e não dá dízimo. Se você se diz adorador, se você se diz ser de Deus e você não entregou uma oferta, um dízimo generoso até agora, mas eu não posso, não pode? Tá. Que bom pra você. Continua do jeito que você tá, sem adoração. Continua com Deus Mamon te mandando. A Bíblia diz que Mamon é o príncipe deste século, ele comanda o fechamento de ouvidos. O Mamon, ele é tão sério que ele tem o poder de entrar em outras áreas da nossa vida. Em outras. Então você fecha aqui sua vida financeira, mas você tem uma desgraceira emocional. Problema seríssimo de homossexualidade com seus filhos, ou de aceleramento da sexualidade, ou de rebeldia com seus filhos. Aí, aqui você fecha aqui porque o seu dinheiro é seu, e ali você tem um problema de saúde terrível. Então, assim, Mamon, ele tem o poder, tá? Ele foi dado a ele, a ganância foi dada a ela, o poder de destruir a fragilidade da sua área, da sua vida. Então, como que funciona? Aqui você fecha, você rouba o que é de Deus. Ele entra quando há mentira, então você rouba o que é de Deus. Você é um ladrão, você roubou o que é de Deus, tá? Poliana, se dividirmos, dá o primeiro mês de salário como oferta por uma porta de emprego, tipo, é um voto, é idolatria? Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, não é um voto. Quando eu tive o meu primeiro emprego, olha como aconteceu. Vou contar o meu voto, que já foi muito tempo atrás. Foi um voto que eu fiz. Eu estava desempregada há 2 anos, 7 meses e 3 dias. Tá? Eu batia meu joelho no chão todos os dias. Gente, eu tinha uma cama quebrada e um guarda-roupa quebrado. Vocês não têm noção como o meu quarto hoje. A primeira coisa que eu fiz quando eu arrumei o emprego foi fazer um quarto pra mim. É sério, esse foi um sonho que eu realizei na minha vida. Eu tinha uma cama quebrada pra dormir. Um guarda-roupa com 4 peças, quebrado, tudo, só tinha isso aqui. E eu passei assim muito tempo, por muita escassez financeira mesmo.
E um dia eu tava de joelho orando e teve um culto na minha casa, né? A gente fez um culto aqui em casa e veio um profeta fora de Brasília. E esse profeta me disse o seguinte, ele me chamou e me falou assim, Ei, você chora de noite porque você não tem um emprego. E Deus sabe, né, do seu coração. Você não tem nem roupa para você usar. A gente não tinha nem roupa. E Deus te fez passar por esse tempo de escassez para você aprender quem é o teu Deus. Acima de você tem um, abaixo de você tem todo mundo no lugar onde você vai entrar. Este ano você se assenta em uma cadeira de honra, porque Deus vai honrar a tua fé. Ele falou isso para mim. E ele falou exatamente como eu ia sentar, do jeito que eu ia sentar. Eu fui convidada a ser diretora no governo. Gente, era uma cadeira de honra maravilhosa. E ela mudou a minha vida. Ela fez eu comprar tudo do meu quarto. Gente, eu fiz um banheiro. Na minha casa tem 1 milhão de banheiros. Só que o meu quarto não tinha banheiro. Era um dos únicos do quarto da casa. Eu sofria, porque eu usava um banheiro do corredor que todo mundo usava, assim, em transição. E era um horror, entendeu? E fora que todo mundo tinha seu banheiro, menos eu. Eu entrei, eu fiz um banheiro. Foi caríssimo, foi mais de 1 mês de salário o meu banheiro. Eu comprei televisão que eu não tinha, eu comprei DVD, eu comprei guarda-roupa. Eu chamei um designer de interiores e eu fiz um quarto pra mim. O meu quarto é maravilhoso. Na época, tá? Pra vocês terem ideia, mudou a minha vida. Foi quando eu consegui comprar meu carro, foi quando eu fiz a cirurgia que eu queria, cirurgias. Eu coloquei aparelho no meu dente, eu fiz tanta coisa, meu Deus, muitas coisas. E quando eu recebi esse presente de Deus, e foi assim, um dinheiro muito grande, e eu fiquei quase 3 anos nesse emprego, então eu tive como organizar a minha vida. Foi realmente, do jeito que ele falou, aconteceu. Ele falou pra mim, olha, toda vergonha será aplacada em breve, e vai ser tanto dinheiro que você... E, gente, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, eu não descansava, eu fiquei tão grata por esse emprego, que eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava à noite, eu chegava em casa meia-noite, eu ia trabalhar, eu acordava 5 da manhã para trabalhar de tanta alegria. Isso foi durante 3 anos, até que acabou o governo. Enfim, se existia uma comissionada que trabalhava, era eu, todo mundo sabia. Aí, eu nunca... Eu precisava ser grata, porque eu sabia de onde eu estava saindo, sabe? Eu vendia salada de fruta na cabeça, no meio da rua, panfletava, fazia unha. Eu amava aquilo ali, porque era o que eu tinha para ter dinheiro, mas eu vou falar para vocês. Gente, mudou a minha sorte de um jeito. Pensa numa pessoa que panfletava na rua para ter um dinheiro e de repente ser diretora no governo. Porque eu pensava, meu Deus do céu, meu Deus, que desgraceira. Eu já sou formada, eu tendo que ficar, não que isso seja ruim, mas poxa, eu tenho qualificação para fazer outras coisas. E aquela porta extraordinária que não fazia sentido nenhum, ela foi aberta. Depois eu vou contar ela com muita calma para vocês, tá? Eu vou tirar um dia para contar esse testemunho, só para te falar. E eu falei no meu coração naquele dia que se o Senhor abrisse aquela porta de emprego aquele ano para mim, eu iria, além de entregar meu dízimo na casa do Senhor, eu ia pegar 10% e eu ia entregar para o profeta. O tempo passou, isso foi no mês de julho. No mês de agosto eu assumi. No mês de setembro, eu acho que eu não recebi salário, porque né, vai entrando, no mês de outubro, este homem voltou. Quando ele voltou, eu tinha guardado 10% e eu entreguei no bolso dele. E era um valor alto. Era um valor bem alto na época, tá? E eu entreguei para ele. Então, assim, na época eu entreguei uma oferta bem generosa na igreja. Eu não cheguei a entregar um salário todo, porque tinha nada, gente. Tinha nem como pagar passagem pro próximo dia, sabe? Enfim, então eu entreguei, eu lembro que eu entreguei, tipo assim, o dízimo, e depois eu entreguei uma oferta bem legal na igreja. Assim, eu não lembro se chegou a ser 10%, e eu lembro que eu peguei mais, entreguei, fiz um envelope e entreguei nele. Ele chorou quando ele recebeu. E eu falei para Deus, olha, eu honro o profeta. Isso aqui é o dízimo do profeta, isso aqui é a porção do profeta. E eu vi assim que Deus se alegrou daquilo que eu fiz. Então assim, eu vou dizer aqui para vocês, Deus jamais vai pedir algo para você. Agora um exemplo, você está desempregado. Eu acho
que assim, você está desempregado, você arruma um emprego, aí você vai entregar todo o seu primeiro salário no altar, sendo que você precisa de dinheiro para pagar a passagem, você precisa de dinheiro para comer, para comprar uma roupa, porque geralmente quando a gente está muito tempo desempregado, hoje eu tenho uma roupa que eu quiser aqui no meu guarda-roupa, mas naquela época eu não tinha nem 5 peças de roupa, como é que eu ia trabalhar? Eu lembro que eu tinha um sapato tão velho, gente, tão velho, que ele era até fedido. E olha que eu não tenho chulé, mas o sapato era muito velho, eu tinha 2 sapatos para trabalhar. 2, sendo que um era podre e o outro era fedido de tão velho que era. Porque eu pegava ônibus com aqueles sapatos e eles pegavam chuva. E eu, nossa, depois que eu parei de andar de ônibus, meus sapatos pararam de ter chulé. Então, para vocês terem ideia do nível de escassez que eu era. E eu fiz, assim, vários votos, e eu faço, e eu acho legal fazer. Só que o que eu não acho legal é uma pessoa falar assim, eu vou entregar o dinheiro no altar, sendo que a pessoa está desempregada, sabe? E eu acho que nossos votos, eles precisam de ter ponderação e não emoção. Não seja uma pessoa emocionada, tá? Porque você precisa sobreviver, você vai ter que fazer compra, você vai ter que comer, Deus sabe que você tem necessidades também. Você pode entregar o primeiro salário inteiro no altar se você é uma pessoa que não depende necessariamente daquele salário para viver. Agora, você pode fazer o seguinte, eu quero entregar o meu primeiro salário no altar, mas eu vou dividir de 3 vezes, porque você vai dar o dízimo daquele mês, a divisão, aí pronto, porque você vai ter uma coisa para você sobreviver. Agora você vai pegar todo o seu salário, sendo que você não tem nada. Se você for pobre, de marredeci, igual eu era, não era justo. Eu acho que eu entreguei, gente. Eu não tô falando que foi isso. Eu acho que eu devo ter entregado no altar no primeiro mês uns 40%, assim, de oferta, sabe? De coisas. Eu entreguei, eu fiz isso, mas eu tinha consciência de que se eu não tivesse aquele dinheiro ali, eu não tinha nem como comer no outro dia. Então eu realmente precisei dele. Se você precisa dele para comer, para sobreviver, não é inteligente você simplesmente pegar, agora eu tô emocionada, vou fazer essa oferta aqui, como é que você vai trabalhar? Como é que uma pessoa trabalha sem uma roupa direita? Entendeu? Então é isso, tome cuidado com esse tipo de adoração. E que é a adoração a falsos deuses. Tomem cuidado para vocês não exagerarem nisso, mas também cuidado para vocês não roubarem de Deus e cuidado com a ganância. E ela atinge muito os homens, né? Como, meu Deus do céu, meu marido, ele é um idólatra em relação ao mamon. Uma mulher santa santifica a sua casa, tá? Se você é uma pessoa que é cheia da ganância no seu coração, a ganância ela age através da vaidade também. Cuidado. Terceira forma de adoração, que é o que eu quero falar de Amã, por fim, é a adoração a pessoas. Adoração a pessoas. Então, às vezes, a gente ama alguém. Nossa, a gente ama. Eu amo tantas pessoas. Eu amo o Felipe, a Catarina, a Ana Clara, minha mãe, minhas irmãs, minha família. Eu amo algumas pessoas que não são da minha família. Enfim. Só que o problema, eu já falei isso pra vocês, rapidinho. Nós temos o DNA de Deus. Todos temos o DNA de Deus. O homem, ele foi tirado do próprio Deus. A mulher, ela foi tirada do homem. Então, o nosso desafio feminino é entender que, apesar de sermos tiradas dele, nós não somos dele, nós temos o DNA do nosso pai. Então, o que eu vejo hoje são mulheres idolatrando seus maridos. Mães idolatrando seus filhos. Nossa, o que eu vejo de mãe idolatrando filho, o que eu vejo de amigo idolatrando amiga. Então, assim, cuidado com a adoração a outras pessoas. E Amã, ele tinha poder. Acima do rei só tinha ele. Abaixo dele tinha todo mundo. E todo mundo tinha que se curvar perante ele, porque ele era um idólatra. Ele desejava que as pessoas o idolatrassem. Ele não era rei, mas ele era um posto abaixo do rei. Então as pessoas se ajoelhavam para ele porque ele fazia com que as pessoas fossem idólatras. E as pessoas nem percebiam que elas eram idólatras. Porque a única forma que existe de uma pessoa não ser idólatra é se ela tiver o coração, a mente, a alma, o espírito, o corpo voltado a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 idolatrias, 3 é a Trindade. Presta
Presta atenção. Então Amã, ele queria que todo mundo o adorasse. Igualzinho Satanás, né? Só igualzinho, tipo assim, o filho do Satanás. E todo mundo percebeu uma coisa, porque vocês lembram que Mardoqueu, ele ficava ali pelo palácio por causa da prima dele? Da Esté, que ele estava assim de olho nela, ainda a protegendo. E as pessoas observaram que quando as pessoas se curvavam, o único que não se curvava era Mardoqueu. Mas vocês sabem por que Mardoqueu não se curvava? Porque ele era judeu. O judeu adora o Deus verdadeiro. Pô, Liana, sim. Então, para vocês verem a quantidade de idólatras, todo mundo, e a quantidade de pessoas que adoram o Deus verdadeiro. A minha missão nesse lugar é te retirar de um lugar de idolatria a pessoas e te elevar a uma adoração ao teu Deus. Sabe, às vezes eu vejo, olha só, sabe o que eu vejo que eu acho muito engraçado? Eu acho engraçado. Às vezes o homem é um adúltero porque ele é um idólatra, tá? Romanos 12, no devocional de Romanos 12, a gente falou muito isso. O demônio, ele, quando você faz qualquer uma das 3 idolatrias, qualquer uma, ele tem a capacidade de entrar em outras áreas. Um exemplo, na sua sexualidade, na sua vida conjugal. Todo, absolutamente todo adúltero é necessariamente um idólatra. Todo. Geralmente, ou a pessoas, ou a ganância, enfim, ele é um idólatra. Isso aí eu já tenho convicção, tá? Você vai na raiz, você não precisa nem de raiz, você já enxerga. Ele esqueceu a adoração ao Deus verdadeiro e ele adora a uma dessas 3 gêneros. Nítido. Real, isso é real. Não tenho a menor sombra de dúvidas. Então, Amã, ele estava ali na adoração a pessoas. Trazendo pessoas a adorar pessoas. Mas as pessoas não adoravam ao Deus verdadeiro. Tudo que não adora ao Deus verdadeiro é um idólatra. Ao demônio foi dado poder neste mundo. A nosso desafio de ser humano é não adorar a Satanás, sabia? E ali ele estava fazendo com que todo mundo adorasse Satanás ao adorar ele. Então ele viu que Mardoqueu não adorava ele achou aquilo muito estranho. Então eles falaram, você tem que se curvar diante dele. Eu não posso. Mardoqueu falou, gente, eu não posso. Eu só posso me curvar diante do meu Deus. Vocês viram que eu passei aqui um tempão explicando para vocês o que era uma falsa adoração. Eu gastei tempo mesmo, de coração, explicando para vocês como funcionava e como funciona. Se eu tivesse que fazer uma série de uma semana, nós tínhamos história e ensino para uma semana. Que hoje eu trouxe informações que eu nunca tinha trazido. Se eu tiver um mês com vocês para falar só desse assunto, a gente tem devocional para um mês. Porque a adoração é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer. O ser humano é um adorador por excelência. Todo ser humano é um adorador. Todo. Nós fomos criados para adoração. O problema é você preencher o espaço da tua adoração com qualquer uma dessas 3 ou com as 3 idolatrias. E é impossível uma pessoa ser gananciosa ela adora falsos deuses e uma puxa a outra. Em alguma espécie, se você for olhar, uma puxa a outra. Então eu tenho um desafio para você. Cuidado com a tua adoração. Então Amã queria fazer que todo mundo se ajoelhasse, se prostrasse ali diante dele. E Mardoqueu era o único que não fazia isso. Porque ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Nossa, Poliana, era só se ajoelhar. Não, não era só se ajoelhar. É você saber quem é o teu Deus. Porque quando você sabe quem é o teu Deus, você não se curva. Ele estava ali representando um povo que não se curvava. Você sabe quando você está numa rodinha, tá todo mundo falando mal e menos você? Gente, não fala. Sabe quando você está numa rodinha e todo mundo está falando de um assunto de prostituição e você ignora? Você fala, eu não quero falar sobre esse assunto. Sabe quando você está numa rodinha e você não concorda porque você sabe que é um assunto mundano? Era Mardoqueu ali. Nossa, que insuportável. Nossa, dá nem pra falar esses assuntos na frente do fulano. Que bom. Não fala. Não fala. Não fala. Não fale assuntos de idolatria perto de mim. Claro que você não vai falar assim. Mas na tua mente vai. Não compactue com a idolatria. Não bata palma para a idolatria. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. É muito sério. Existe um caminho de condução.
Jesus conduz ao caminho eterno. Satanás te conduz à idolatria. A idolatria te leva a um lago de fogo e de enxofre, onde os seus maiores medos te percorrerão por toda a eternidade. Ali tem sede que não se cessa, tem choro que não se apaga. Se tu chora hoje, imagina no inferno. Não brinca de adorar a Deus. Não brinca. Eu quero todo mundo tirando signo da Bíblia do Instagram. Ai, pessoa geminiana, o quê? Para agora. Chega. Chega. Acorda. Chega, tá? Chega. Parou. Ai, qual é o seu signo? Leão da tribo de Judá. Não gosto desse assunto. Simples. Ai, você é chato. Aham. Qual é? Eu sou libriana. Aham, que bom pra você. O que é você? Eu não quero falar desse assunto, eu não gosto. Eu não quero. Leão da tribo de Judá serve? Se não servir, tá tudo bem. Vamos mudar de assunto? Eu falo exatamente assim. Por quê? A pessoa quer saber o quê? Ela quer saber qual é o demônio que te percorre para ela conhecer as suas fragilidades. Ah, ela é libriana. Nossa, deixa eu te falar, ela é muito indecisa. Eu já sei quem é ela. Gente, pelo amor de Deus, expor suas fragilidades assim? É assim que se faz? Que horror, que maturidade, que meninice, que pequenez. Vocês sabiam que no céu não existe filhos imaturos? Acorda, chega, chega. Então Amã, quando ele descobre que Mardoqueu não adora, ele bola um plano para exterminar não só Mardoqueu, mas todo o povo, porque ele pensou, meu Deus, se ele é judeu e ele não faz isso, não, o povo dele não faz. Então esse é um povo que não me adora. Se é um povo que não me adora, eu vou exterminar. Então ele tem uma reunião com o rei e ali, naquele rei, signo do Cordeiro de Deus. Gostei dessa. Qual é o teu signo do Cordeiro de Deus? Ponto final. E quando as pessoas insistem, aí elas falam assim, qual que é o seu signo? Eu falo, Leão da tribo de Judá. Agora eu já vou falar do Cordeiro de Deus também, né? E as pessoas insistem, eu falo assim, eu não quero. Se você entender a verdade, você vai ficar com vergonha do que você está me perguntando. Então, para você não ficar com vergonha, porque eu tenho mais conhecimento que você, com certeza, porque para você estar me perguntando isso porque você não conhece. Então, chega, tá? Chega. Eu não quero conversar sobre esse assunto. Você precisa aprender a me respeitar, porque eu tenho mais conhecimento que você. Então, chega. Eu faço assim. Pode constranger. Eu não ligo. Acha que eu vou ficar com o assunto? Oi, tudo bem? Qual que é a sua idolatria? Oi, tudo bem? Qual que é o demônio que você adora? Ai, meu demônio é tal. Gente, o meu demônio é tal. Ai, que legal. Nossa, ele destrói minha vida aqui. Ah, ele destrói aqui a minha também. Gente, que sensacional. Ah, eu queria ser assim. Você quer me emprestar seu demônio? Toma mais um pouquinho. Pega aí mais um pouquinho. Acorda, gente. Acorda. Chega. A vida já tá ruim demais pra gente continuar com esse tipo de idolatria. Sabe? Enfim. Voltando a Amã, então ele bolou um plano para exterminar o povo, não só aquele, porque ele sabia que aquele povo não ia adorar ele, não ia se idolatrar diante dele. E aqui nesse capítulo de hoje, a gente encerra com ele tendo uma reunião com o rei e ele pega uma autorização para matar e extirpar todo o povo de Israel em um dia determinado. E o desenrolar da história de Israel e o desenrolar da história de Esther vai ser exatamente isso. Exatamente isso. Prestem bastante atenção. Que essa história de hoje, de Amã, dessa idolatria, dessa situação, desenrolou toda a situação, toda a trama contra o povo de Israel. E é sobre isso que nós vamos conversar nos próximos dias. É quando o demônio vai fazer de tudo para realmente extirpar um povo que adora. Mas no final da história, eu quero que vocês aprendam uma coisa. O inferno, ele se levanta. Mas se você adorar o seu Deus, não adianta. Quem vence é o povo de Deus. A minha pergunta é, você vai ceder às afrontas do diabo? Só porque tá difícil, só porque parece que ele é poderoso? Quem era Amã? E olha quem era Mardoqueu, gente. O inferno, ele se levanta. Eu quero saber quem vence. Quem vence é o povo de Deus. De que lado você vai estar? Qual é o lado da corda que é o seu? Qual é o
o seu lado. Escolha agora de qual lado você vai estar. Qual você vai estar? Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. E a partir de agora a gente vai observar os próximos capítulos do livro de Esther. Ele vai falar muito sobre a guerra entre o céu e o inferno, que é uma guerra de argumentos. Você sabe, não existe mais nada a não ser argumentos. Quando Jesus foi ser tentado no deserto, ele foi tentado com a palavra. Se você é o filho de Deus, pula daqui. Jesus, somente aos teus anjos ordenará a ordem a teu respeito para que te guarde. Ele não fala assim para Jesus? Não. Come esse pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você me adorar, eu vou te dar todos os reinados. Gente. Ali foram 3 tentações para Jesus, representando as 3 idolatrias. A primeira idolatria que ele representa é quando o diabo pede para Jesus pular. Vocês perceberam? Quando ia pedir para pular, para dizer que os anjos iam dar ordem, que anjo que ia dar ordem? Os demônios caídos, que ia livrar ele dali, para pular de um precipício? Adoração a falsos deuses. E ele falou, não. A segunda tentação de Jesus é sobre a ganância. Olha, se você me adorar, eu te dou todos os reinados da terra. Não. E a terceira, falsos deuses, ganância e quanto a pessoas. Comida, o que você vê, o que te sacia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente aprendeu hoje sobre as 3 idolatrias, que são as idolatrias que a gente vai falar nos próximos capítulos, por isso que eu tomei tempo para falar dela hoje. E Jesus foi tentado nas 3. Qual é o Deus que você vai adorar? Porque talvez a sua vida está destruída, acabada, porque até hoje você adorou falsos deuses. Você é um idólatra e você nem sabia. A partir de agora, você tem um pouco de conhecimento. Poliana, o que eu preciso fazer? Presta atenção que eu vou dar o caminho das pedras. Você vai pegar, você vai se arrepender de ser um idólatra. Se a sua vida está toda desmoronando, é porque você é um idólatra. Existem pecados ocultos que o demônio nos cega e nos faz de fantoche. Talvez agora você não esteja nem conseguindo enxergar, porque você ainda não sabe ser confrontado. Primeira coisa, você precisa desejar o confronto. Coloca no seu coração, eu preciso desejar o confronto, tá? Primeira ponto. Segunda coisa, você precisa confessar Jesus como seu único suficiente Salvador. Quando a gente está na igreja, eles perguntam, você quer Jesus como seu único suficiente Salvador? Você confesse, tá? E você viva de fato, diga ao mundo para que você veio. É muito importante você confessar Jesus como seu único suficiente Salvador. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Segunda coisa, o batismo. Você precisa ser batizado. Outra coisa, exerça a tua fé cristã. Você precisa disso. Não existe cristianismo sem essas coisas. Não precisa disso, tá? Vamos lá. Força. Todas as vezes que há um rompimento conjugal, necessariamente, desculpa, tá? Desculpa, gente. Necessariamente tem idolatria. Idolatria ao marido. Ganância. Idolatria a falsos deuses. Com certeza, a tua parte espiritual está quebrada. Não existe a menor possibilidade de você adorar um Deus verdadeiro. De o demônio não ter entrado na tua cama, deitado com você e feito atividade de casal com você quando você estava casado. Não existe. Se você não adorar o falso Deus. Analisa. Olha onde você caiu. Não sou eu. É você que vai ter que se analisar. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados e nem condenados com o mundo. Tem gente que está a vida inteira dentro de igreja e é um idólatra. E glória a Deus que não morreu até agora, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ao invés de se preocupar com o marido,
Vocês tinham que estar preocupados com a tua adoração. Em restaurar a tua adoração. A maior preocupação de uma pessoa não pode ser o cônjuge. O cônjuge, ele é só um companheiro de uma vida. Existem coisas muito maiores que ele. E o nome dela é adoração. A tua adoração está quebrada. Você está adorando o que você vê. Porque você se esqueceu quem é o teu Deus. Aleluia. Você se esqueceu quem é o teu Deus. Cuidado. Tem pessoas que idolatram o emprego. Oh, meu Deus. Tem pessoas que idolatram as suas coisas. Cuidado. Tudo fica aí. E só vai restar Hebreus 9:27. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, restaura o nosso altar quebrado, Senhor. Restaura o nosso coração. Restaura, Senhor, a nossa adoração. Nós não queremos adorar a falsos deuses. Nos perdoe, Senhor, por todo o tempo de iniquidade. Espírito Santo, talvez o demônio, assim, com certeza, na verdade, o demônio colocou uma venda nos nossos olhos. Ele colocou um tapão nos nossos ouvidos. Ele cerrou a nossa boca, amarrou as nossas mãos e os nossos pés, para que nós não nos lembrássemos de quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nessa manhã, eu quero confessar Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu quero dizer que eu declaro que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Senhor, em nome de Jesus, não é no meu nome, não é em mim, não é porque eu sou bonitinha, mas no poder do Espírito Santo, que cadeias se quebrem nessa manhã, que eu declaro que as pessoas vão ter olhos abertos, ouvidos destapados, que o corpo dela faça uma adoração ao Deus verdadeiro e que elas o adorem em espírito e em verdade. Senhor, eu quero te pedir perdão por pecados ocultos, aqueles que o demônio faz a gente fazer e a gente nem sabe o que a gente faz. Traga luz às nossas trevas para que a gente possa se arrepender de cada um deles. Quanto a mim e quanto aos meus irmãos. Neste propósito, ele chama eu, Poliana, você, que é cada um que está do lado, e ele, que é Jesus. E aqui só tem ele que comanda. Quem comanda é ele, quem manda é ele. Estamos aqui em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas. Amém, queridos. Eu confesso Jesus como meu único suficiente Salvador. Mas não deixa o inimigo roubar a sua adoração. Não existe nada mais importante nesse mundo do que Jesus. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, a única possibilidade dos teus olhos, dos teus ouvidos, da tua boca, do teu pé, do teu corpo. Não está entregue às coisas desse mundo. É se a tua adoração estiver no lugar. Sabe, às vezes as pessoas têm uma ruptura aqui, elas querem ficar batendo na ruptura, batendo. Esquece, chega, vem para adoração. O dia que você passar a ajustar o seu altar, sabe, essa é uma palavra muito importante. A hora que você... Peraí que eu engasguei. Ai, meu Deus. A hora que você ajustar o teu altar e ter de fato uma adoração verdadeira, tudo na sua vida muda. E as coisas desse mundo serão só as coisas desse mundo. E o Senhor, sendo o condutor da tua história, Ele refaz a tua história. Deus tem uma nova história para você, mas o dia que você deixar de ser uma idólatra, tá? Essa é a verdade. Você está tendo o resultado do seu Deus. Só isso. A destruição, se tiver alguma destruição na sua vida, é o resultado do seu Deus. Restaura o teu altar. Primeiro ponto, confessa Jesus. Obediência. Existem coisas que o diabo não toca, eu vou terminar por aqui. Perdão. Reconciliação, obediência, santidade, 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 santidade. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Poliana, me fala sobre santidade. Nós temos 300 destaques sobre isso. Não vou falar agora. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Confessa Jesus, se batiza, lê a Bíblia.
obediência, perdão, santidade, humildade, humildade, santidade, santidade, humildade, humildade, santidade. Entenderam? O caminho é esse. Você precisa carregar a glória de Deus. Deus te colocou aqui nessa manhã para você aprender que você precisa carregar a glória de Deus. Você está preocupada com as coisas deste mundo, mas Deus está preocupado em não deixar você ir para o inferno. É só isso. É muito mais sério. O buraco é muito mais embaixo. Gente, eu vou desligar. Esse livro de Esther tá terrível. Ele tá dando mais de 1 hora. Meu Deus do céu, sangue do cordeiro. Vou desligar, porque todo mundo vai ficar na correria. Eu sei que hoje é feriado. Bom feriado para todo mundo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o dia de vocês. Orem pelas crianças, que o diabo ele quer realmente tentar contra a pureza. Se ele atacar na infância, acabou. Ele já ganhou. Mas existe um sangue regenerador de Jesus para salvar o futuro dessas crianças. E talvez dependa de você, da sua oração, da sua intercessão ao Deus verdadeiro. É isso, uma delícia estar aqui com vocês. Amanhã, 5h45, de novo a gente está aqui. Obrigada, queridos. A gente está aqui para compartilhar mais um pouquinho do livro de Esther. O livro de Esther, assim, é sobrenatural. O dia de hoje é tão importante, tão importante. Essa palavra de hoje é tão importante que ela pode quebrar cadeias antigas. Ela pode mudar a tua história. Se você entender, vocês viram que eu fui bem, tentei ser clara em um assunto que é intenso. Mas esse